5 Dragonborn Saga Capítulo 14 Turismo em Whiterun. Depois de um dia passando pelas Torres Valtheim, pudemos ver uma grande cidade nas distantes planícies douradas. A caravana passou lado a lado com White River. O porão e a cidade receberam o nome deste rio. White River começa em Falkreath, no sul, passando por Whiterun e Windhelm até os Selgosts. Navegar nela é impossível por causa das cachoeiras, senão esse trajeto seria bem fácil. Eu estava sentado no conforto da carruagem, lendo uma nota e aprendendo mais algumas técnicas de magia. Outros passageiros se acostumaram com o fato de eu ser um mago e não se importaram muito com minhas notas estranhas. Eu podia sentir a estrada sob a carruagem ficando mais suave e melhor, o que significava que estávamos em uma estrada bem feita perto de uma grande cidade ou vila. Olhando para a estrada à frente, pudemos finalmente vê-lo. Muralhas da cidade de Whiterun ao alcance da visão. Estávamos à tarde e por isso entraríamos na cidade ao pôr do sol. Como planejado, Svidi ficará na casa de Isolda e nós, meninos, cuidaremos disso de alguma forma. Afinal, as meninas recebem o melhor tratamento. Mas estou tão feliz por ter vindo para Whiterun. Esta era a minha base de operações no jogo e espero conseguir aquele antigo lugar. Desde que fosse modificado, claro. Não me lembro qual mod de casa instalei no Whiterun, mas sempre baixo BrasilMTNF, Eleanoras Flavor, Eleanora, o modder, apenas fez um trabalho bem feito na decoração do local, com refazimento original do autor do mod para casa. Este lugar era bom demais. Fecho o bilhete que estava lendo. Tratava-se de um novo feitiço chamado Soulfire. Sua ideia era vincular o pó de mágica com a reserva de energia do encantamento de armas. Levaria as armas encantadas para o próximo nível. Quando a carruagem parou, o sol já havia se posto. A escuridão vai engolir o mundo em breve. Então nos despedimos de nossos companheiros de viagem e seguimos direto para a cidade. Ao contrário do jogo, havia muitas casas fora da muralha de Whiterun, mas também fazia parte da cidade. Os estábulos onde as carruagens paravam ficavam à nossa direita quando seguimos a estrada à frente e passamos pelo primeiro portão. Depois disso, caminhamos e viramos com a estrada para ver um segundo portão que estava bem guardado. Tivemos que pagar a taxa de entrada na cidade porque não temos identidade de cidadão. Identidades são pedaços de madeira marcados com a data de emissão. Isolda tem seu passe de cidadania, então ela estava bem. Esse tipo de coisa acontece em cada cidade, mas a segurança em Riften não existia para começar, então as coisas eram fáceis. Passando o segundo portão, fomos direto para o último grande portão de madeira. O que nos encontrou em Whiterun foi um lugar muito movimentado, embora o sol estivesse se pondo. Não me lembro que esta cidade era assim. Depois de perguntar, descobrimos que Jarlbagluf, o Grande, foi abençoado com um terceiro filho e era uma menina. Então ele deu uma festa para toda a cidade. Então aquela merdinha finalmente nasceu. Existe uma rixa entre mim e aquela garota, do jogo é claro. Mas sou uma pessoa com pena em que se vinga até de menininhas. De volta ao presente, a cidade tem 3 áreas. O distrito de Plains é o nível mais baixo de Whiterun, é onde as pessoas comuns residem e negociam entre si. O Indie District é o segundo nível de Whiterun e é o lar da nobreza em Whiterun, bem como de outros grupos notáveis. O Templo de Knareth está localizado no centro do Distrito dos Ventos, paralelo à árvore Joderglen, uma árvore antiga que cresceu da árvore Elderglen de Estmarsh. O lado leste é o lar dos companheiros e das Keyforge. A Fortaleza dos Companheiros foi o primeiro edifício em Whiterun. Finalmente, ao Cloud District, que é a casa de Dragonsreach. Passamos pelas ruas olhando para a bela cidade. Depois de um tempo chegamos à Praça do Mercado que foi transformada em uma área de festival, evitando indo direto para um grande prédio. Era isso, minha segunda casa no jogo. A maior pousada em Whiterun, Tibannereimare. Aquele era um bom lugar para os primeiros jogadores ficarem e também uma pousada linda. Na vida real, isso não era muito diferente, exceto pelo quão grande era. O número de mesas dentro e fora também os bardos da taberna e a música. Isso era o que você espera de uma pousada medieval nórdica.
Entramos depois de Isolda, é claro, e procuramos um lugar para sentar. Uma donzela com um cabelo prateado incomum veio e nos guiou para dentro da pousada. O lugar era bom e perto da fogueira. Ao contrário de outros domínios, o Iterum tinha fogueiras em todas as casas. Outros porões têm fogueiras adequadas, embora os jogadores sempre tropeçam nelas. Assim que nos sentamos, Isolda pulou e segurou a garota de cabelos prateados para impedi-la de sair. A garota ficou surpresa e se virou para olhar para Isolda. A voz de Isolda era suave quando ela disse Eufina. A garota olhou para Isolda com um olhar estranho que imediatamente se voltou para a surpresa e gritou Isolda. Assim como Isolda estava concordando, Eufina atacou Isolda e abraçou com força. A pousada ficou em silêncio por um tempo e então poucas pessoas se apressaram. A estalajadeira e algumas outras velhas. Se bem me lembro, esta é Eufina Greymane, filha de Erlong Greymane, o maior ferreiro de Skirin. Enquanto eu me lembrava de quem era Eufina, um menino loiro disse Isolda de 9 anos atrás, filha de Madjari Brifa. A pousada virou um alvoroço imediatamente, pelo que Isolda nos contou. Madjari e Brifa eram seus pais, donos da loja General Gold 19 anos. Como o povo percebeu que todos vieram cumprimentar Isolda? Bem, isso estava quente e fomos convidados para muitas bebidas. Aquele garoto loiro nos salvou a tempo. Ele cancelou a festa e sentou conosco ao lado da Eufina. Eu sou João do clã Battleborn, desculpe pela apresentação tardia. Aqui é Eufina Greymane e a estalajadeira Elda. Nós conhecíamos Isolda desde muito tempo atrás. Ele se apresentou aos outros. Que sujeito educado. Olá. Nós quatro conversamos e acenamos com a cabeça. Então olhei para Isolda para nos apresentar. Esta é a cara e ela ficará comigo a partir de hoje. Este é Svidi e seu irmão Ofur. Este também é um Jun, mas você pode chamá-la de João Dari. Isolda fez a apresentação, mas ela esqueceu algo. Ah, eles estavam comigo em Honoral. Então ela se lembrou. Ulf e Nilda fizeram um A, mostrando simpatia pelos pobres órfãos, enquanto João Battleborn olhou para mim e disse, outro Jun. É difícil ver um de nossa espécie hoje em dia. De fato. Eu levantei minha caneca para ele e ele levantou a dele para mim. Nós rimos um para o outro. Eu sempre gostei desse cara como um NPC no jogo. Daqui a alguns anos, os clãs Battleborn e Greymane terão uma rivalidade, mas João e Eufina, que se amavam, permanecerão fiéis um ao outro. Pensando nisso e lembrando como mudei o destino de Ulfur e Svidi. Que tal eu tentar trocar a do João e a da Eufina? Estes dois devem se casar antes de 4 e menos 201. Ou eles terão dificuldades. Então, você conhece bem esta cidade? Perguntei. Estive aqui toda a minha vida. João atendeu. A mesma resposta do jogo. Você vê, eu não quero ser um incômodo, mas ouvi muitas coisas boas sobre esta cidade e precisamos de alguém que conheça os meandros. Fiz um pedido de guia. Ah, você encontrou o homem certo para o trabalho, meu amigo. Estou livre o dia todo, só faço treino e canto. João declarou. Você quer ser um bardo? Você ingressou na faculdade? Svidi entrou na conversa. Não estou com pressa de ir lá. Também se eu deixar algumas coisas desmarcadas, elas podem ser roubadas. Battleborn deu uma resposta vaga. Oh! Fiquei surpresa. Ele não queria partir porque o clã Greymane poderia encontrar um marido para Eufina. Bem, isso é uma escolha pessoal, afinal. Você disse que treina. Você está se tornando um bardo viajante ou algo assim? Eu perguntei a ele. Cantar e lutar são as duas artes mais próximas uma da outra em Skirin. Você quer ser um bom bardo, precisa aprender a lutar. Cantar pelo afeto de mulheres e gabar-se de não ter um coração verdadeiro não é o jeito nórdico. Battleborn respondeu com uma voz forte. Bendito, verdadeiramente. Agi como se estivesse impressionado com suas palavras e enchi sua caneca com hidromel. Francamente, esse cara é honrado e inteligente, mas é um pouco relaxado e relaxado. Então, quais são as coisas interessantes na cidade? Perguntei. Você pode se juntar aos companheiros se quiser. Eles aceitam muitos sangues jovens hoje em dia,
O lugar deles é o Jorvaskur. Você pode visitar Skifforge se você foi lá também e pode ver o Glidergren na praça do Distrito Cloud. Você pode ir caça nas planícies ou vá para a Velha Olava para uma adivinhação. E finalmente, a estalagem, a que a Velha Oda irá afundar você em hidromel se você pedir. João fez sua breve apresentação à cidade e disse: descanse à noite e eu te mostrarei amanhã de manhã. Como combinamos, as comemorações lá fora esfriaram. Ofina levou a Cara e Isolda para o castelo. A Cara registrou-se como cidadã e Isolda pegou de volta a chave e a escritura da casa de seus pais do Jarl Steward. Como eles voltaram, Svidi foi com Isolda e a Cara para aquela pequena casa. Eu e Ulfur ficamos com John Battleborn na pousada bebendo a noite toda. Depois de pagar por 2 camas, fomos direto para a Terra dos Sonhos. No dia seguinte, partimos cedo, mesmo quando estava nevando lá fora. A praça do mercado estava vazia, então era para melhor. John Battleborn estava na pousada depois do café da manhã e saímos os 3, 2 Johns e um Ulfur, a N. Vou me referir a ele apenas como Battleborn de agora em diante. Então, primeiro vamos para o Distrito das Nuvens. Você pode ver o castelo de lá, assim como o templo de Knaret, o Glidergren, o antigo santuário de Talos, o Jorvaskur Skifforge. Battleborn listou o programa do dia. Este será um dia agitado, mas ainda estou pensando em como ajudar ele e Ofina. Eu tinha um plano, mas é um pouco arriscado. Vamos apenas fazer um tour primeiro, pedi os 2 caras lentos e seguimos para a Praça Glidergren. A árvore era linda. Ele nasceu dos galhos da Eldergleon Tree que vimos perto de Darkwater Crossing. Toquei o tronco e senti o mesmo mágica, mas comparado ao Eldergleon, o Glidergren era como um pequeno lago comparado ao oceano. Não será ruim meditar diretamente na árvore. Depois de pensar sobre isso, eu movo toda a minha mágica para a árvore e absorvo sua mágica. Claramente não é tão bom, mas também não é ruim. Vamos seguir em frente. Depois de visitar o Glidergren, o santuário de Talos foi a próxima parada. A estátua de Talos era de um homem vestido com uma armadura segurando uma espada apunhalando em uma grande serpente que se refere a Talos protegendo Lorkhan. Que nórdico, a N. Eu realmente não consegui entender a parte sobre Talos e Lorkhan na tradição, mas no geral, Talos era uma reencarnação de Lorkhan, também conhecido como Shezar, também conhecido como Shor. Então Talos usou um método para acender a bondade e substituir Lorkhan. Corrija-me se estiver errado. Um homem com uma túnica de padre estava limpando a estátua. Este é o velho Enskr, ele é o sacerdote de Talos em Wither. Ele está passando por um momento difícil desde que o Império proibiu a adoração de Talos, mas ninguém se importa com ele aqui. Battleborn disse então nos levou a um prédio não muito longe. Este é o templo de Knaret, o melhor lugar de cura em todo Skyrim, e também um belo edifício. Ele se gabou do templo e de como ele é bonito por um tempo. Eu já sabia disso tudo. 1 hora depois, as pessoas começaram a andar pelas ruas e passaram pelas barracas recém-abertas. Notei algumas shadow marks esculpidas em algumas lojas. Estas são algumas marcas secretas relacionadas à Guilda dos Ladrões. Procurei uma cerca e troquei alguns itens e informações sobre a cidade. Parece haver uma maneira de Battleborn e Ofina ficarem juntos, mas preciso de alguns preparativos. Voltei para os meninos e fui para o Jorvaskur, o quartel-general dos companheiros. Você já viu uma academia cheia de profissionais se movimentando e fazendo todas as coisas machistas? Era isso. O próprio Jorvaskur era o salão do hidromel de Sgramor e seus 500 companheiros. Eles vieram de outro continente chamado Atmora. Mataram os Elfos da Neve, Falmer, que viviam aqui antes e construíram aquele lugar. Como muito americano. Quero dizer nórdico. A verdadeira história de que o continente de Atmora caiu em guerra civil, as pessoas foram para o sul para um novo continente e queriam se estabelecer lá. Elfos nunca foram fãs de humanos porque os humanos cresceram em número mais rápido do que eles. Eles atacaram a primeira cidade humana a Sartal. Sgramor sobreviveu e fugiu de volta para Atmora para encontrar o fim da guerra.
mas estava congelando. Então ele levantou um exército e os trouxe de volta como seus 500 capangas em um evento conhecido como Retorno. Então expulsou os Elfos da Neve de Skyrim e estabeleceu o primeiro Nord Império. Os Snow-Elves foram buscar refúgio nos Deep-Elves, no Ymir, no subsolo. Os Dimeiros enganaram para a escravidão, o que resultou na transformação dos Elfos da Neve nos Falmer de hoje, ou alguns chamam de os Traídos, a Barrene. Essa foi a versão mais breve da história. Havia mais, mas não posso escrever tudo aqui. Se eu estiver enganado em algum lugar, aponte discretamente. Pensando naquela história sem sentido, começamos a observar os companheiros que treinavam seus filhotes, novatos. Pude ver alguns rostos familiares. A bela moleca ela, Farcas e Vilcas. Seguindo em frente, chegamos aos que forja ao lado do Jorvasco. Era uma pequena colina rochosa e uma forja para ela. No topo havia um monumento de um pássaro cujos olhos e bico foram abertos em chamas. O Ulfur estava perdendo a cabeça quando viu a grande forja que emitia calor a uma longa distância. Isso foi um pouco demais na minha opinião. Ele estava pensando em chegar mais perto, mas Battleborn o impediu dizendo que isso é o mais longe que as pessoas podem ir. Eu, por outro lado, estava imerso em meus pensamentos. Não posso verificar esta forja diretamente, mas havia muito fire mágica emitindo dela. Esse pode ser um bom lugar para dominar a magia do fogo. Mas sem um método de treinamento adequado seria extremamente perigoso. Quando Ulfur soube que Ofina era filha de Elrond, ele o perdeu mais uma vez. Também ele, a filha de Elrond Greymane, deve ser uma donzela de forja, não uma donzela de bar. Esse cara tem uma cabeça simples. Olhando para John Battleborn e Ulfur, lembrei-me de meus amigos da minha vida passada. Gordo e quatro olhos. Esses caras deveriam ter dado ao meu cadáver um enterro adequado e nunca mais tocaram em um fone de ouvido VR. Eu sorri e afastei esses caras daqui. Fui ao Jorvasca novamente e perguntei sobre me juntar aos companheiros. Eles me disseram que eu tinha que ficar na cidade por um tempo e me tornar um filhote sob orientação por alguns dias antes de me aceitarem como um filhote de pleno direito. Eu só tenho alguns dias antes da próxima caravana para a solitude, no entanto. Vamos fazer isso depois da cerimônia de maioridade. Pedi para treinar com os filhotes por alguns dias e eles aceitaram. Posso usar o pátio de treinamento. Na verdade, eles não se importam com ninguém, desde que saibam lutar. John Battleborn viveu para o nome de sua família. Ele era um bom espadachim. O Ulfur era um portador de escudo e um machado. Suas habilidades de arremesso também eram boas. Ele provavelmente aprendeu muito com Balimund. Mostrei minha habilidade com o arco para conversar com ela. Ela mostrou interesse e competiu comigo. Essa foi uma waifu do jogo, então eu me diverti. O cabelo ruivo dela era igual ao da Hilda e ela ainda não tinha pintou o rosto, o que significava que ela ainda não tinha 16 anos. Sua armadura era tão desajeitada e grande para uma garota de constituição pequena que me lembrou porque ela escolheu a armadura do jogo. Prometendo voltar a treinar amanhã, voltei para a pousada arrastando os dois companheiros espancados. Eles me lançaram olhares estranhos com os olhos. Estavam sendo espancados por companheiros machos o dia todo e eu estava fazendo uma competição de arco e flecha com uma garota. Bem, eu sou um cara bonito por um motivo, então não me deixe desperdiçar meu rosto bonito com nada. Fomos para a pousada e bebemos de novo. Esta noite Battleborn estava muito cansado para voltar para casa, então ele ficou na pousada. No dia seguinte estava um resfriado. Nós três caminhamos sob a luz fria do dia e ajudamos a limpar a pousada. Nós nos encontramos com Ofina, Isolda, Akaris Vidi. Comparadas a nós, as meninas pareciam saudáveis e bem descansadas. Afinal, estávamos delirando a noite toda. Depois do café da manhã saímos para o mercado, pois as meninas queriam comprar coisas. Garotas eram garotas, não importa de qual sistema estelar elas vieram. Caminhamos o meio-dia inteiro atrás deles. Foi um daqueles pesadelos de compras em que os meninos apenas seguem as meninas e carregam tudo. Durante esse tempo, alguém veio até mim e se apresentou com um codinome. Era a Guilda dos Ladrões. Como membro,
Posso conseguir algumas coisas que quero da equipe de todas as cidades. Pedi um tempo e segui o homem até um beco deserto. Então, o que você tem para mim? Perguntei. Melhor no sugar da cidade. Se você entregar para aquela mulher, ela vai fazer direito. O homem disse. Tem certeza que ela não é uma velha trapaceira? Eu verifiquei com o homem. Ela é um negócio real, eu te digo. Ela funciona melhor. Melhor no sugar ela usa. O homem confirmou a informação. Eu paguei a ele e fui embora. Essas foram algumas informações sobre Olava Tifeble. Ela é uma mulher em Witteron que pode ver a leitura futura por um preço. Sujeira é um ingrediente de alquimia de Azuir, o principal ingrediente para fazer a infame drogas Skooma. Eu estava pensando em experimentar um pouco de Skooma uma vez, mas eu treino o dia todo e os efeitos viciantes do Skooma podem me atrapalhar. Voltei para as meninas e terminei as compras. Depois peguei os meninos e fomos continuar nosso passeio. Battleborn nos mostrou sua casa e o salão dos mortos onde os nórdicos enterram seus mortos. Depois disso fomos para Olava-te Fraqueza, para algumas leituras futuras. Eu agi animado e encorajei os caras. Ela poderia fazer algumas leituras futuras com muitas coisas que incluem ler folhas de chá, ler palmas e cartas. O sugar é o gatilho dela. Mas, sério, o que há com velhas vovós usando drogas e vendo o futuro? Olava recebia as pessoas na frente de sua casa. Era uma mulher velha e fraca. Enviei a ela alguém da guilda e dei a ela um pouco do sugar de alta qualidade. Pedi que uma certa leitura fosse um pouco personalizada. Ela não ficou feliz com isso, mas quando lhe foi prometido mais sugar de alta qualidade, ela concordou imediatamente. Battleborn não gostava de saber sobre o futuro para não se preocupar com isso. Eu disse a ele que ele pode perguntar sobre qualquer coisa sem valor, já que eu estarei pagando. Para deixar a peça melhor, Olava estava colaborando com uma forma inusitada de leitura futura que sugeri através do meu agente. Ela usou cartões. Isso era um pouco incomum para seus negócios habituais. Você está usando um papel estranho desta vez. Battleborn se perguntou. Seus amigos pagaram muito dinheiro por um futuro preciso lendo meu garoto. Disse Olava. Pegamos um cartão cada um. Eles estavam vazios, mas tínhamos que escrever a primeira palavra que nos viesse à mente. Eu escrevi sangue. Eu não sei o que o outro escreveu embora. Enquanto pegava as cartas e as colocava em ordem, fiz minha jogada. Troquei meu cartão pelo cartão de Battleborn. Olava sabia disso e passou para a primeira carta. Era a carta de Lufur. Ela o segurou com as duas mãos e perguntou ao Lufur o que ele queria saber. Eu quero saber sobre Skiforge. O Lufur estava direto como sempre. Battleborn riu e eu suspirei. Olava fechou os olhos e cantarolou. Ela começou a falar e eu vejo um caminho cheio de fogo. Um fogo que nenhum humano pode se aproximar, mas você tem que percorrer esse caminho. Para chegar à forja, você não deve contar apenas com a sua sorte, mas também com a sorte do menino que não teme o fogo. Ele pegará sua mão e o nomeará seu irmão. Eu estava surpreso. Essa foi uma leitura vívida. Eu meio que senti medo agora. O Wolfur ficou surpreso. Ele encontrou uma dica para o seu sonho. De repente, ele se virou para mim e segurou meus ombros com as mãos. Seus olhos lançavam raios de felicidade. Você ouviu isso? O Wolfur perguntou. Sim, sim. Parabéns. Agora vai encontrar aquele homem combustível. Eu perguntei e tentei empurrá-lo. Ele estava radiante de felicidade sabendo que tinha uma chance. Ok, Jess. Não brinque comigo. É a minha vez agora. Eu empurrei e olhei para Olava. Agora, por favor, meu cartão. Eu disse. Sobre o que você quer perguntar? Ela perguntou. Estou perguntando sobre o amor. Eu disse meu pedido enquanto brincava. Todo mundo riu. O Wolfur disse algumas coisas sobre por que eu deveria parar de brincar com garotas. Quem é aquele que está brincando? Eu apenas uso meu estilo de cavaleiro de outro mundo com meu rosto diabolicamente bonito. Olava segurou o cartão e fez a mesma postura enquanto cantarolava e disse, você está ficando sem tempo, meu garoto. Se você não se apressar e fizer a garota prateada sua,
A família dela nunca o aprovará. Você tem 4 invernos. O quê? Que garota prateada. Quem é essa? Eu fiz uma cara de lixão. Wolfur e Batlibor ficaram surpresos. A garota prateada que você ama. Olavo atendeu. Eu não conheço nenhuma garota prateada. Eu respondi. Olavo fez cara de inquieto e olhou para o cartão novamente. João notou o cartão de papel e olhou para ele. Não é o meu cartão. Ah, então as cartas estavam misturadas. Espera. A menina de cabelos prateados não é Ofina? Eu fiz uma cara estupefata. O que? João Batlibor percebeu e olhou para Olavo novamente. Essa visão é verdadeira? A visão depende das cartas, meu rapaz. Olavo disse o BLLSHT que eu pedi a ela. Droga. Às 8, por que 4 anos? Batlibor parecia preocupado. Pedi desculpas a ele em meu coração, mas era verdade. Ninguém vai acreditar em mim se eu disser a eles que as 2 maiores famílias de Witteron terão um grande fuzilamento daqui a 4 anos. O que fez João Batlibor acreditar mais é o que ele sabia sobre as crenças das 2 famílias. Os Greymanes eram adoradores de Talos e os Batliborns não eram muito fiéis a Talos. A adivinhação de Lufur foi 100% do esforço de Olavo. O Batliborn era como fizemos no acordo. Olavo devolveu o cartão de Batlibor e pegou meu cartão real desta vez. Você ainda vai perguntar sobre o amor? Olavo perguntou, e eu assenti. Olavo pegou o cartão e fez a mesma coisa mais uma vez. Então ela atrasou. Olá. Alguém em casa? Eu estava prestes a dizer algo, mas ela gritou e jogou o cartão fora. Ok, isso está fora do cenário. Não sei o que ela está fazendo agora. Eu olhei para ela. Ela disse. Sim é. Perguntei. Olavo engoliu em seco e disse. E abriu seus olhos vermelhos de sangue e olhou para mim. Ok. Perfeito, realmente. Então, estou tendo uma reviravolta na história de um romance de terror em algum momento. Fiz uma especulação. Esse som ameaçador. Wolfur disse. Sim, pense 2 vezes antes de pensar em me seguir de novo. Eu zombei dele. Agradecemos a Olavo e entreguei a ela o restante do acordo. Ela segurou minha mão e disse, é tudo verdade. As 3 visões são. Suas mãos estavam frias e trêmulas. Acho que há alguma verdade nisso. Ainda não era tarde, então caminhamos devagar, mas nós 3 estávamos pensando sem falar. Olhei para Batlibor e perguntei se ele estava bem. Estou bem, é muito repentino. João estava um pouco pálido. Então, você tem 4 anos. Eu lembrei. O que fazer então? Ele estava um pouco atordoado. Me casar. Wolfur disse isso. Batlibor congelou. Ele tinha muitas coisas para se preocupar agora. Acho que ele não vai ficar relaxado. Isso não vai ser fácil. Os Greymanes não vão me levar a sério. João ainda estava negativo. Acho que vou ajudá-lo. Se você quiser, pode se juntar aos companheiros e fazer seu nome. Você pode ir para a Faculdade dos Bardos e terminar lá rapidamente. Você também pode se juntar ao torneio do Grande Rei e fazer conquistas lá. Eu contei as oportunidades de abertura para ele. Ele pensou um pouco e disse que vai pensar a respeito. Eu disse a ele para ir para casa e ficar tranquilo, depois nos encontrar amanhã na pousada com sua decisão. Vamos para o Jorvasco. Falei com o Fur, que acenou para mim. Caminhando até lá, entramos no pátio de treinamento e nos encontramos com os outros filhotes. Foi igual a ontem. O Wolfur levou uma surra e eu atirei flechas com ela. Ela só estava interessada em minhas habilidades de arco e flecha. Ela foi mais rápida do que eu, mas acertei as marcas com mais precisão. Dissemos a eles que partiríamos amanhã para o torneio do Grande Rei e nos despedimos. No dia seguinte, João Batlibor veio com uma mochila e uma cara dura. Ele disse que iria para a solitude. Eu sabia que ele faria isso. Ofina significava muito para ele e ele teve que intensificar. Bem, se eu não tivesse feito isso ele não teria feito nada mesmo após o início dos eventos do jogo. Ele nem está envolvido nas missões, então ajudá-lo não afetará seriamente as outras missões. João Batlibor estava na frente de Ofina Greymane. Eu estou saindo. Ele disse exatamente isso.
eu estarei esperando. Ela disse e assentiu com um sorriso. 2 anos. Ele disse a ela quanto tempo vai demorar. 2 anos. Ela assentiu com o mesmo sorriso. A Cara e Isolda estavam agarrados às vidias se despedindo dela e de Lufur. Fiquei um pouco para trás até que todos terminassem. Conversei um pouco com eles e disse algumas palavras secretamente aos ouvidos de Akara. Aqui o olhar ficou frio e disse: esse não faz cotão. Droga, tão sem coração. Qual é o sentido de ser uma garota Khajiit se você não for fluffy? Assim que todos terminaram, nós 4 deixamos Tiban Nereimar e fomos para os estábulos fora da cidade. A nova caravana começou a se mover para o oeste e teve um início suave. A primeira parada será na cidade de Mortal, e a segunda será na Ponte do Dragão após passar o rio Jao, em seguida para nossa destinação final, Solitude. Dragonborn Saga Capítulo 15 A equipe A estrada para Mortal foi uma dor. Tivemos que viajar com apenas um pouco de descanso, mas muitos encontros irritantes aconteceram. Primeiro encontramos lobos, hostis como sempre. Então nós realmente esbarramos em alguns mortos-vivos selvagens. Eu pude usar meu martelo em toda a sua força. Isso também significa que alguma antiga tumba nórdica foi desenterrada de alguma forma, ou não criada, se levarmos em consideração o nome do mundo. Esta foi a minha primeira vez lutando contra mortos-vivos e foi, como posso dizer isso? Foi estranho. Eu lutei com os brigantes, então não sou estranho em lutar contra monstros que costumavam ser fantasia para mim, e também posso invocar alguns mortos-vivos, mas foi muito interessante ver como os mortos-vivos selvagens se comportam. As armas que eles usam são antigas. Seu metal está enferrujado e sua madeira está podre e verde. Os mortos-vivos devem ser queimados após a derrota para que não espalhem alguma doença estranha e desconhecida. John Battleborn nunca soube que eu era um mago até partirmos. Eu meio que não saio por aí dizendo que posso fazer mágica para não ser tratado friamente pelos nórdicos. Depois de uma semana viajando para o noroeste, chegamos a uma cordilheira. Havia muitas cavernas aqui, mas a menos que você queira viajar nas planícies selvagens de Whiterun para chegar a Dragon Bridge, basta chegar a Mortal pelas montanhas. Cold Rock Pass é uma caverna off-road que é tão fria quanto o nome, mas é considerado uma estrada para alguns comerciantes. Eu não vi isso como uma estrada oficial no jogo, mas esse foi realmente um desvio inteligente e também uma bela vista de se ver. Mas o que nos encontrou na passagem foi um troll. Esta foi a primeira vez que vi um vivo. Todo o maldito esquadrão de proteção se preparou para lutar no momento em que o troll foi localizado. Parecia um gorila cinza maligno com longas garras, cabeça maligna e 3 olhos. Ofereci cobertura com magia de fogo neste ponto. Os trolls têm uma capacidade de regeneração aterrorizante que só pode ser anulada pelo fogo. Eu joguei Firebolts na maldita coisa e meio que puxei seu agro. O escudo Ulfur levou um golpe do troll e ele foi lançado voando. Sério. Isso foi terrível. Enviar alguém como Ulfur voando só pode ser feito por alguém tão poderoso quanto Hilda. Ele foi preso por lanças e eu assei no fogo. O cheiro era terrível e me machuquei algumas vezes. As coisas foram assim até que o fogo e as lanças deixaram o troll cansado demais para lutar e ele morreu com uma aparência feia. Não foi uma luta fácil, mas ninguém do nosso lado morreu. Terminada a luta, começamos a cuidar dos feridos. Eram 20 homens na equipe e eles eram bastante fortes. Poderiam ter vencido com algumas baixas, mas o Fire Mágica acabou com a festa mais cedo. A cura foi feita por mim e por aqueles que puderam usar a magia de restauração. Sempre que a magia e há nórdicos por perto, eu sempre os provoco e me gabo de quão poderosa é a magia. Alguns são provocados e alguns discutem, mas criar problemas é divertido assim. A caravana continuou indo para a passagem por 6 horas. Depois que saímos, estávamos oficialmente em Jalmarshud. A partir daqui, pegamos o caminho off-road e chegamos a Mortal depois de um dia. Ninguém realmente viaja para essa cidade. Mortal é úmido e cheio de pântanos, então os viajantes odeiam isso por um motivo.
Eu queria ficar na cidade de Mortal para verificar algumas coisas relacionadas ao jogo, mas o líder da caravana nos disse que Mortal já tem uma má reputação com a bruxaria. Fiquei ofendido e quis discutir, mas ele disse que essa mulher o assusta, ao contrário de magos como eu. Eu queria responder, mas não tinha energia para isso. Sou um mago que poderia conjurar mortos-vivos e o Jale de Grudhaven de Mortal era na verdade uma mulher boa e sábia com um talento místico e magia que poderia fazê-la ver alguns eventos no futuro em seus sonhos. Seus filhos herdaram talentos como os dela. Ela era assustadora e tudo. Na verdade, toda a cidade de Mortal é assustadora se você olhar de longe. Era completamente diferente do jogo. Tinha um moinho de madeira, o lago e todas essas características, mas tinha casas mais altas e eram um pouco mais escuras devido à atmosfera ao redor da própria cidade que era escura e nublada. O motivo é na verdade o pantano pela cidade, mas o líder da caravana não se deixaria convencer apenas por isso. Já se passaram 10 dias desde que saímos de Whiterun. Eu não comi algo bem cozido ultimamente e nossa barraca tem um novo morador, então foi uma jornada muito cansativa. Ao contrário da estrada de Riften para Whiterun, que tinha 3 paradas para descanso, a estrada de Whiterun para Solitude tinha 2 paradas para descanso, uma delas os viajantes prefeririam evitar. Pode-se imaginar que esta viagem foi muito estressante e eu não consegui estudar uma única palavra. Quando finalmente estávamos nos movendo na estrada, a caravana acelerou para o oeste e cruzamos o rio Jaal. Meio-dia depois cruzamos o primeiro braço do rio Cat e fomos direto para o segundo. O rio Cat começa em Tirreacho ao oeste de Skirin e nas terras mais altas em Jalmarshoude, passando ao lado do rio Jaal e ambos se encontram nas marchas que estão conectadas ao mar. Para passar pelo rio Cat, você precisa atravessar a Dragon Bridge. A Dragon Bridge é uma ponte muito antiga que conecta a Fingarod ao resto de Skirin. A Fingarod eram as terras do Rei Supremo e o porão onde a capital de Skirin, Solitude, está localizada. A Dragon Bridge foi inteiramente feita de pedra e tem um crânio de dragão esculpido em cima dela. Pode-se dizer que faz parte da história antiga. A N. Eu realmente não encontrei muito no wiki e estava um pouco ocupado, então se eu disse algo errado. A ponte, por favor. Passando a ponte chegamos a um povoado com o nome da ponte, logo depois dela. A vila de Dragon Bridge ficava ao lado de um rio rochoso, mas se desenvolveu muito bem devido à sua localização particular na única estrada terrestre em Skirin que leva à cidade de Solitude. Dragon Bridge tinha um moinho que transportava madeira para o porão e uma pousada muito grande que pode ser confundida com um castelo de madeira. A pousada For Shields. O plano era ficar nesta pousada e seguir para a solidão no dia seguinte para alcançá-la em 3 dias, que concluíam esta jornada como uma jornada de 16 dias. Após os arranjos, todos estavam prontos para dormir em qualquer cama, mesmo que fosse no próprio Oblivion. Eu não fui exceção a isso. Não vamos pensar em como voltar. Pensar em tal viagem realmente me dá dor de cabeça. Tenho que encontrar uma maneira de viajar melhor do que isso. Talvez se eu estivesse sob a proteção das T-Stone, uma das 13 Standing Stones, eu teria uma viagem melhor no futuro. Os Standing Stones é algo que o autor chato esqueceu de mencionar. Mas, por favor, não culpe aquele cara. Atualmente ele está em um resort de verão e tentando descobrir sua agenda de shows. Que invejável. Voltando ao tópico. Standing Stones são pedras mágicas verticais localizadas em Skirin. Além da conta que as pedras concedem poderes especiais aos heróis do passado, dando-lhes a capacidade de reescrever seu destino. Com aproximadamente 3 metros de altura, as pedras antigas exibem uma constelação diferente de Tarelica esculpida em seu corpo. Um total de 13 pedras estão espalhadas pela terra, uma para cada mês do ano. E a serpente, que não tem nenhum mês associado a ela. As pedras parecem responder apenas a certos indivíduos, mas não se sabe qual é o qualificador para isso. Sob os efeitos do Andromeda, substituiu os efeitos mundanos de baunilha Standing Stone por 2 novas habilidades por pedra. E ao descobrir todas as Standing Stones, cada uma delas também concede um poder único.
A Stone tinha dois efeitos: Explorer e Gallop. Por Explorer, o Stay aumenta o peso de carga e com Gallop o Stay aumenta a velocidade de movimento e a regeneração de estamina quando fora de combate. Eles são muito bons em viajar sozinhos. Eu mesmo estava sob a proteção da Pedra Sombria. Concedeu-me poder cego, aumenta a velocidade de movimento em combate e esconder-se nas sombras, que funciona perto de uma parede ou obstáculo, faz com que os ataques furtivos sejam mais eficazes. Voltando ao assunto das viagens, eu estava planejando comprar um cavalo em algum momento, mas estou procurando uma boa raça. Os cavalos nórdicos, por outro lado, são resistentes, mas lentos. Eles podem suportar o clima frio de Skirin. Enquanto pensava nisso, minha cabeça pesada já caía em um sono profundo. Acordei sem energia nenhuma. Olhando para as pessoas ao meu redor, parecia uma cena de um filme de zumbi. As pessoas ainda estavam cansadas e nossos corpos gritavam por um pouco de descanso. Pego minha mochila e tiro algumas opções. A poção de restauração de vigor é a melhor escolha para esse momento. Desço até o salão da pousada e encontro meus 3 amigos sentados em uma mesa e deixando um lugar para mim. Depois de definir, tiro a poção verde. Wolfures viram e estenderam suas canecas para mim. Eu coloco um pouco em cada bebida. Battleborn parecia questionável e eu disse a ele o que era. Ele segurou sua caneca imediatamente após saber. Beber poções na realidade é diferente do jogo. Poções são remédios, então devem ser usadas sob regras estritas. Beber com água não afetou seus efeitos, por isso foi aconselhado dessa forma. Depois de consumir a poção, voltamos aos trilhos e a energia encheu nossos corpos mais uma vez. Outros viajantes consideravam que as poções eram apenas para emergências, então ninguém desperdiçaria tanto quanto eu. Falando em minha riqueza, na verdade não sou nada pobre. Embora tenha acabado de sair do orfanato há um mês, costumava trabalhar com ladrões e sempre troco coisas com viajantes. Também pude reunir alguns ingredientes raros como Nirnrotes e outros de todo o santuário Eldergleon. Também vendi muitas coisas que cacei na viagem para os mercadores que viajavam conosco. Eu tenho um total de 24 septins de ouro, 19 de prata e 37 de cobre. A barra N. 1G igual 10S igual 100 graus Celsius. Carregar muitas coisas me fez desejar algum armazenamento dimensional extra, como os que eles obtêm nos romances. Existem magias que podem fazer coisas assim, mas de alto nível. Depois de comer e beber, fomos para as carruagens e esperamos pelo resto das pessoas. Os mortos-vivos chegaram e a caravana partiu para a solidão. As estradas de Afingar eram muito melhores do que o resto dos porões. Pude ler toda a história da rainha Potemo da Solidão. Uma poderosa necromante, ela era. Que todo o domínio de Afingar foi abandonado depois que ela o transformou em um reino de mortos-vivos. Ela era de sangue septim, então ela tinha direito ao trono imperial. Depois que seu filho morreu na luta pelo trono, ela lamentou e libertou todos os mortos-vivos que tinha no mundo. Após a morte, ela foi selada em algum lugar sob solitude. Fechando o livro, cochilei até montarmos acampamento. 3 dias se passaram e pudemos ver uma colina de aparência única e extraordinariamente grande, ou não. Vamos apenas descrevê-lo como uma colina rochosa que um grande rio passa abaixo dela. Também serve como quebra-vento para as docas do rio. Acima desta grande colina rochosa, uma cidade foi construída. Esse era o nosso destino, Solidão. Tinha um grande castelo na entrada da cidade que era o Castelo Dor, a sede do Império em Skirin. Havia também um grande moinho de vento, grandes torres e uma cúpula azul. Essa cúpula azul é do Palácio Azul, a residência do rei. O sol estava se pondo, então tivemos que nos apressar e entrar na cidade antes de escurecer. A entrada para a solitude é guardada por 2 portões e 3 torres. A primeira dessas torres, situada na encruzilhada, é a Skitoir. É principalmente um mirante, embora em tempos de guerra, barricadas sejam erguidas ao longo da estrada próxima para atuar como uma primeira linha de defesa. A segunda torre e o primeiro portão menor são conhecidos coletivamente como Portão Squall.
Aqui, os exércitos atacantes encontram sua primeira resistência real. Por último e certamente o mais impressionante é o Storgate. Já o Castelo Dur, localizado próximo ao portão principal da cidade, sempre foi uma enorme estrutura murada. Olhando para cima e para a esquerda do portão principal, pode-se ver um estilo de arquitetura mais arredondado que era o mesmo do prolongamento do Castelo Dor, assim como o moinho de vento. Agora passamos pelos portões e entramos no principal distrito comercial de Solitude. Longo caminho ainda estava limpo e tem poucas árvores à esquerda e à direita. Também havia muitas barracas ainda funcionando. Achei que a cidade ficaria tranquila assim que escurecesse, mas estava animada. Vamos apenas para a pousada. É chamado de Piscando Escrever. Por que você pergunta? Porque o dono tinha um escrever e piscava, N. Escrever são ratos grandes, muito grandes que se você tem medo de ratos como eu, então tudo que você pode fazer é apenas enviar bolas de fogo para eles de longe. Foi o que ele disse no jogo. Não acho que ter um escrever o qualifique para administrar uma pousada, mesmo em Riften. Reservando 2 quartos e deixando nossas coisas neles, descemos para obter informações. Eu estava procurando informações específicas sobre o torneio. O Torneio do Grande Rei é um evento que acontece uma vez por ano no aniversário do rei. Também serve um show de talentos anual para os guerreiros de Skirin. O torneio 2 grandes eventos para 2 faixas etárias diferentes. O estágio júnior é para 20 anos e mais jovens, desde que você seja adequado. O estágio sênior é para maiores de 21 anos, desde que você seja adequado. Ninguém realmente usa magia, embora seja permitido, mas as pessoas não gostam, então é principalmente proeza de batalha. Ganhei um token para entrar no torneio em Riften. Cada hall tem um número fixo de holds, então pude participar. Cada participante pode ter sua equipe no torneio. Eles poderiam ser escolhidos pelos participantes e o limite era de 5. Eu estava planejando entrar com Ulfur, mas escolhemos John Battleborn de Oiteron e nossas chances eram melhores. Eu queria ter o limite superior, mas todas as pessoas que pude encontrar eram do nível sênior. Vamos esperar pelo melhor de qualquer maneira. Eram 5 estágios: duelos, tiro, equitação, duelos de equipe e o mais devastador de todos, Battle Royale. Os duelos foram desafiando uns aos outros. Pode-se desafiar cada participante ou ajudante uma vez. Mesmo ajudantes podem entrar nas fileiras deste estágio. Seu limite de tempo era todo o maldito torneio. O tiro foi alcance por tempo e pontuação. Cada participante e ajudante teve apenas uma chance de atirar no que for bom. De flechas a machados, facas e até magia. A equitação não era muito diferente. Exceto que era para muitos alvos e você anda em uma pista enquanto atira neles ou os acerta com uma arma corpo a corpo. Os duelos entre equipes foram partidas eliminatórias. O Battle Royale foi no último dia e foi o último homem em pé livre para todos. Havia uma arena no pátio principal do Castelo Dur. O primeiro dia foi o dia do discurso. O rei e os jarls junto com os outros emissários se reuniram naquele dia para parabenizar o rei e desafiar uns aos outros junto com os outros guerreiros famosos. O segundo dia é o dia dos duelos em que todas as equipas seniores e juniores se reuniam e lançavam desafios entre si. Os duelos podem continuar durante todo o torneio, mas devem ser definidos com antecedência e você não pode desafiar a mesma pessoa 2 vezes, ou seja, depois de desafiá-lo, ele pode desafiá-lo. As provas de tiro serão realizadas do 3º ao 5º dia. A equitação do 6º ao 8º dia. Ambos têm 3 dias e seria determinado pela pontuação do membro mais alto da equipe. Os duelos entre equipes são o principal evento de todo o torneio. Começa no 9º dia e termina no 12º. 32 times se eliminam e sobem para o título de campeão. Em Skirin, havia um absurdo de 2º ou 3º lugar. Nós nórdicos ganhamos tudo ou voltamos para o lugar de onde viemos. Os campeões receberiam espadas que forge para o participante e seus ajudantes. Essas eram uma das poucas maneiras de colocar as mãos em um aço que forge. Se eu conseguir um,
Virarei todo o maldito Skirin de cabeça para baixo para obter a melhor Soulgen e pedirei a Nurina para encantá-lo. Após os duelos de equipe, o 13º dia é uma pausa e descanso para o 14º dia. A Batalha Real. O lendário último homem livre para toda a Batalha Real. Não são permitidas alianças. Apenas um bom e velho caos nórdico puro. Eu li uma breve nota sobre isso antes, mas aquele grande anúncio na parede da pousada fez meu sangue ferver. Muitas equipes estiveram conosco na pousada, algumas equipes estiveram com seus patrocinadores. Todos nós olhamos para aquele aviso de anúncio e algumas pessoas o leem para aqueles que não podem. Estes eventos foram para o palco de juniores e para o palco de seniores. Eu dei a cada um a sua missão. Wolfur, Battleborn e eu vamos nos concentrar no treinamento por enquanto. Svidi e Battleborn se registrarão no College of Bards e se concentrarão em nossa propaganda. O melhor lugar para castrar um bardo é no palco das lutas, então Svidi vai cantar para nós como uma líder de torcida. Uma linda garota com longos cabelos negros e corpo esguio nos dará popularidade. Battleborn irá com uma espada e adaga como era seu estilo de duelista. Wolfur é meu escudeiro, mas eu costumava chamá-la de tanque, e continuarei com um martelo. Finalmente, a equipe deve ter um nome. Minha cena de nomeação é terrível e todos sabiam disso. Na verdade eu não dei um nome ao meu martelo por esse motivo. Depois de planejar tudo em 10 minutos, vamos fazer um nome para o time. Eu conjurei todo o meu conhecimento de vidas passadas para conseguir uma boa. Depois de 2 horas xingando e zombando um do outro, chegamos a uma decisão. O nome da nossa equipe será A/N. Passei 3 horas pensando em um nome e nunca consegui um. Sei como meu senso de nomeação é terrível e sempre confio em geradores de nomes, mas vocês merecem mais. Vocês me ajudem com o nome ou será um desastre no próximo capítulo se eu mesmo escolher A/N. Encontre também um nome para o maldito martelo. Fim do vídeo próximo.